Pois bem, nós já vimos a interpretação de acordo com o sujeito que a elabora, ok? Nós estamos aqui no assunto métodos de interpretação. E agora nós vamos analisar interpretação quanto aos meios empregados. Tá? O primeiro meio empregado é o meio gramatical. Primeiro, chamado também de literal. Pode escrever aí. Literal, gramatical ou literal. Já viu aquela frase? No sentido literal, né? Ou seja, é no sentido da palavra. Então aqui ela vai buscar entender o sentido da expressão. O sentido da expressão. O estudo do vocábulo. O exame do significado da palavra. Nada mais do que isso. Essa palavra significa isso. Nós temos como meio empregado a interpretação lógica ou teleológica. Lógica ou teleológica. Refere-se ao ratio legis. Ratio legis. O que é ratio legis? Ratio legis é a vontade da lei. A lei escreveu isso aqui, mas a vontade dela é alcançar isso. Tá? Vontade da lei. Tem a interpretação sistêmica ou sistemática. Sistêmica ou sistemática, que você vai analisar a norma em conjunto. Você pega o homicídio, tem o homicídio, tem a legítima defesa. Você tem que interpretar em conjunto uma norma com outra para ver qual que vai ser aplicada. Tá? Toda legislação é analisada de forma sistêmica. O que está vigente, o que não está, princípio, né? Nós temos a interpretação histórica. Vai averiguar, por exemplo... peraí, gente, essa lei é de 1986? 1986 é a lei. O que essa lei queria nesse momento? Né? Você pega, por exemplo, existe um crime de receptação, o artigo 180, salvo engano, acho que é isso mesmo. 180, e lá no artigo 180 a pena é de 1 a 4 anos. Só que surgiu uma receptação qualificada há décadas atrás, que ela tem pena de 3 a 8. 3 a 8, aqui 1 a 4. Por que ela fez isso? É porque na época estava tendo muita subtração de medicamento, era muito furto e roubo de caminhão, de carga. E aí eles quiseram punir quem receptava pelo comércio. Então, por exemplo, se você buscar a interpretação histórica, o que eles queriam na época? Punir quem estava comprando medicamento, quem tinha farmácia, por exemplo, quem tinha o comércio. É uma receptação pelo comerciante. Tá? Então, interpretação histórica. Interpretação histórica averigua o momento vivido quando elaborou a norma, na elaboração. Okay. Nós temos uma interpretação comparada, que vai comparar elementos do estrangeiro, do exterior, ok? Extrapenal, interpretação extrapenal. Você pega, por exemplo, no direito penal, lá tem palavras como ascendente. Mas direito penal não define o que é ascendente, o que é adotivo. Você tem que recorrer à interpretação de outra legislação extrapenal. Você vai buscar interpretação, às vezes, no tesouro
O que é tesouro? Tem tesouro no Código Penal, mas você não sabe o que é tesouro? Não é? No Código Penal tem crime mencionando tesouro. E o que é tesouro? Você tem que ir no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código Comercial. O que é cheque? Está lá no Código Comercial, definição de cheque, por exemplo. E nós temos interpretação extrajurídica, que está fora do campo jurídico. Ó, o extrapenal ainda está no campo jurídico. Está no campo jurídico. A extrajurídica é fora do campo jurídico. Tá? Você pode procurar em outros meios, né? Então, essa é a interpretação pelos meios empregados, ok?